Terça-feira, 26 de maio de 2026 e terceiro dia de Roland Garros. Hora do café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã e vai entregar todos os dias durante o Slam do Saibro. Então já aproveita para favoritar o café no seu player de podcast preferido ou no YouTube, que é para receber notificação toda manhã, bem cedinho. E hoje eu falo sobre as despedidas de Stan Wawrinka e Gael Monfils, que vão se aposentar no fim do ano, mas fizeram suas últimas partidas em Roland Garros nessa segunda-feira. Vou falar do susto que o Casper Ruud deu, do susto que a Svitolina deu, do atropelo de Rafael Roda, de Andrei Rublev, que parou o busão sem freio, mas também vou falar de um jogão da Iga, da estreia da Rybakina, dos 9 breakpoints que a Svitolina salvou durante esse susto. Não foi uma segunda-feira de zebras, mas foi um dia muito interessante, muito carregado de emoção em Roland Garros. Primeiro, Stan Wawrinka, que foi derrotado... Bom, já estou emocionado aqui, mas vamos lá. Foi derrotado pelo De Jong em 4 sets, 6-3, 3-6, 6-3 e 6-4, e levantou a torcida, foi bonito de ver, fez paralelas de backhand, fez jogadas bonitas, terminou caído no chão, teve uma homenagem, recebeu aquele troféu, né, do solo de Roland Garros ali, com as camadas diferentes, um troféu mesmo que o Monfils recebeu também mais tarde, parecido, o mesmo estilo que o Guga recebeu lá atrás, em 2008, quando o Guga parou de jogar. E, cara, tem tanta coisa legal pra falar do Wawrinka. Eu acho legal, assim, destacar tanto dele quanto do Monfils o que eles deixam pro tênis, o que eles fizeram, porque os dois encantaram e os dois deixaram legados de maneiras diferentes. O Wawrinka, o que eu gosto mais da história dele é que ela, assim, ela não tá naquela linearidade que a gente fala normalmente, que a gente espera de tenistas jovens, destaques, que com 20, 21 tem que estar lá brigando já para ganhar slam e tal, e tem que ser top cedo, e o Stan não foi esse cara. Ele entra no top 10 com 23 anos. Ok, né? Isso, a gente tá falando de 2008. Mas ele vai brigar sério mesmo por um título de slam só em 2013, 5 anos depois, né? Aquele ano ele faz a primeira semi de slam. Em 2013 é aquele ano que ele faz aquele jogão de oitava de final com o Djokovic no Australian Open, aquele jogo longo de 5 sets. Ele tinha 27 anos, né? E ganhou 3 slams depois daquilo, depois dos 27. E sempre a moda dele. Ele nunca foi esse nerd de se preparar fisicamente que nem um louco, de ser, sabe, de ter essa obsessão que o Djokovic tem, por exemplo, né, com o físico. E não tô criticando o Djokovic, são só jeitos diferentes de encarar a coisa. Né, o Stan nunca foi esse cara, ele sempre foi um cara que falava que comemorava alguma coisa, tomava cervejinha, ganhava coisa e dizia que ficava bêbado. Cara, ele tem uma carreira espetacular. Ele ganha uma medalha de ouro em duplas em Pequim, junto com o Federer, e aí as pessoas vão dizer, mas foi com o Federer carregou o Stan. Não era bem assim quando eles jogavam dupla, não. O Stan, por exemplo, ele foi crucial quando a Suíça foi campeã da Copa Davis em 2014. Naquele ano, o Federer chega mal para a final, mal fisicamente. Ele perde para o Monfils no primeiro dia. E o Stan não só segura a onda ali, porque ele ganha do Tsonga no primeiro jogo, isso é uma final na França. Mas o Stan é quem carrega essa dupla no sábado. E aí a Suíça vai pro domingo ganhando 2-1 e o Federer fecha o confronto contra o Gasquet. Que, aliás, foi uma escalação meio polêmica, porque o Gasquet já tinha um retrospecto ruim contra o Federer e acharam meio que, né, o capitão francês escalar o Gasquet para aquele jogo era meio loucura. E, né, o Federer venceu confortavelmente, a Suíça foi campeão. E o Stan ganha 3 slams, ganhando uma final do Nadal no Australian Open. O Nadal estava com um problema nas costas. Beleza, ele foi lá e ganhou. E ganhou 2 finais do Djokovic. Uma em Roland Garros, que era para ser o primeiro Roland Garros do Djokovic. Ele tinha derrotado o Nadal no caminho, parecia que ia ser o ano dele, e o Stan vai lá e crava. E depois ele ganha um US Open também em cima do Nole. E o Stan, ele foi número 3 do mundo, quando ser número 3 do mundo era ser mais do que o primeiro dos mortais, porque a gente está falando de época de Big Four. Né? Os 4 quase não... Tirando uma lesão aqui e outra ali, né, ninguém saía, esses 4 dominavam. E o Stan achou ali um número 3 no comecinho de 2014. Se eu não me engano, nessa época acho que era o Federer que estava atrás.
Era Nadal em primeiro, Djokovic em segundo, o Stan era 3, o Murray era 4 e o Federer estava atrás. Então ele conseguiu ficar na frente de 2 caras do Big Four, o que não era fácil. E 2014 era um momento bom do Murray. Murray tinha vencido o Wimbledon em 2013, tinha feito final de Australian Open em 2013. Só que o Murray ele fica atrás do Stan porque ele não joga o segundo semestre, depois do US Open ele para, ele não joga os 2 Masters, ele não joga o ATP Finals, opera a coluna e volta só no começo de 2014, então tem um período ali que ele não ganha uns pontos, ele cai para o número 4, e o Stan aproveitou isso aí, mas cara, ser número 3 do mundo naquela época era um negócio fenomenal, e sempre fez as coisas do jeito dele, e um tênis apaixonante, um tênis agressivo, bonito de ver, um backhand que, cara, sem igual, tem nem palavras para falar do backhand do Stan, mas ganhou um Roland Garros com aquela quase cueca. Cara, tem muita história legal do Stan. E sempre foi um cara divertido, de sabe, levar as coisas de uma maneira mais leve. Enfim, tem muito bacana. E o que eu mais gosto da carreira dele é que assim, as coisas não aconteceram imediatamente. Ele vai ganhar Slam depois dos 27. Então, meio que joga no lixo aquela tese de que as pessoas acham que se não fez nada até os 22, 23 não vai ser nada e tal. Falei sobre o Vacherot outro dia aqui no café, mesma coisa, proporcionalmente falando, E o Stan fez isso tudo já no que parecia ser a segunda metade da carreira dele, Ninguém imaginava que ele ia chegar aos 41 competindo e jogando um nível bom, que ainda é um nível bom que ele joga. E o Monfils foi a outra despedida emocionante. O jogo terminou lá para meia-noite em Paris. Ele perde do Hugo Gaston em 5-7. Perde os 2 primeiros sets, ganha o terceiro e o quarto, mas não sobra nada dos 39, do corpo de 39 anos dele pro quinto set. Ele acaba perdendo a 6-0 o placar do quinto set. Mas também foi uma festa bonita, também com mensagens no telão, como o Stan teve, Os grandes gravaram mensagens. No caso do Monfils ainda teve o Tsonga, o Gasquet, o Simon entraram na quadra, e ele em casa, a Svitolina estava lá, enfim, foi bonito de ver também. A minha história com o Monfils não é bem é uma história com ele, mas eu lembro que a gente está falando de 2005, eu era estagiário do Diário Lance, e um amigo meu, que até hoje é meu amigo, Denis Neri, inclusive estávamos trocando mensagem 10 minutos antes de eu gravar esse café, e ele falava, nossa, olha, esse moleque aqui tá fazendo estrago e tal. E isso, tenham em mente que a gente tá falando de 2005, 2 caras ali jovens até pro tênis, Eu comecei a cobrir tênis mais ou menos aí, 2004, 2005. E o Monfils era um jovem talentoso, promissor, que tinha feito em 2004, o ano de 18 anos dele no juvenil, foi um ano espetacular. Ele ganhou o Australian Open, ganhou o Roland Garros e ganhou o Wimbledon. Ele ganha, inclusive ele tira o Fognini em Roland Garros, ele ganha também o Roehampton na grama, inclusive a final é contra o Andy Murray, e ele fez oitavas, só o US Open que ele não venceu, ele foi derrotado pelo Troitsky nas oitavas. Mas isso foi em 2004. E o Denis falava, não, esse moleque vai ser sensacional, puta, vai ganhar tudo, não sei o que. E eu tinha uma implicância com o Monfils, porque ele é de 86, assim como o Nadal, e eu, na minha juventude, tinha essa coisa de falar, putz, mas se ele fosse esse espetáculo todo, ele já estava jogando profissional, e não sei o que. Porque a minha referência era o Nadal, que é de 86, que nem o Monfils. E o Nadal já estava jogando profissional. Em 2005, o Nadal ganha Roland Garros, profissional, adulto. E o Monfils estava praticamente no primeiro ano de profissional dele. Fazendo, sem jogar os juvenis. Só que assim, é uma conversa de 2005, quando que alguém ia imaginar em 2005 que o Nadal seria o que ele se tornou, ganhando 22 slams, Então não era exatamente a melhor das referências para eu comparar. E o Monfils fez uma carreira lindíssima. Foi número 6 do mundo. Nunca foi o cara que jogou bem todas as semanas, uma semana atrás da outra. Não era um cara que a gente olhava
no começo dos slams e falava, putz, esse cara aqui tem chance de ser campeão. Também jogou nessa geração privilegiada de superdotados e extraordinários, extraterrestres do Big Four. Mas era um cara que deixava qualquer torneio mais alegre. Você pagava ingresso e tinha garantia de que ia haver uma coisa diferente. E são poucos esses caras no circuito hoje em dia. E também, né, 20 anos atrás. Então, e fez uma despedida muito legal hoje, lutando, deu mais um show, brigou e foi até onde o corpo aguentou, né, até a meia-noite. Então, foi um momento bacana na Chatrier, né, ele em casa com o compatriota, com a torcida ali para ele. E acho que foi um fim de história com o Roland Garros bem bonito, né? Lembrando que nem ele nem o Stan se aposentaram nessa segunda-feira. Os dois fizeram suas últimas participações em Roland Garros, vão encerrar a carreira no fim da temporada. O Stan, eu sei que de cabeça que ele já anunciou que vai encerrar a carreira na Basileia, naquele ATP 500 que o João foi campeão ano passado. Monfils eu não sei se falou, mas assim, uma possibilidade seria o Masters de Paris, por ser na França, no fim da temporada, enfim. Mas não sei o que ele tem planejado, não sei se ele já anunciou e eu não vi. Mas, só para deixar claro, né, eles não pararam de jogar definitivamente nessa segunda-feira. O que mais aconteceu em Roland Garros nesse segundo dia de jogos? Casper Ruud sobreviveu, ganhou em 5 sets do Safiullin, mas de uma maneira bizarra. O jogo foi 6-2, 7-6, 5-7, 0-6 e 6-2. O Casper Ruud teve 5 match points no terceiro set para fechar 3-0. Perde os 5 match points, leva a virada, começa a passar mal na quadra, e ele fala que começa a sentir tontura, fraqueza, e ele estava realmente muito fraco, mal se mexendo na quadra, recebe atendimento, volta para o jogo, tenta ali esticar o máximo que dava, esticou. E aí quando o Safiullin vai sacar em 5-0 no terceiro set, não lembro no quarto set, não sei se ele ia sacar ou se o Ruud, mas estava 5-0, o Safiullin pede um tempo médico para tratar o quadril esquerdo. E o Ruud ganha tempo, né, nessa brincadeira. Ele ganha o tempo dessa paralisação pelo tempo médico e ainda tinha mais 5 minutos de intervalo antes de começar o quinto set por causa da temperatura. A regra estava foi efetivado. E o Ruud volta um pouquinho mais fresco, né? Ele diz que a temperatura do corpo dele estava muito alta e consegue baixar nesse intervalo. E tanto ele joga melhor nesse quinto, quanto o Safiullin joga pior, porque ele estava sentindo problemas. O saque do Safiullin já não era a mesma coisa. E o Ruud consegue escapar nesse jogo aí, 6-2. E vale lembrar, né? O Ruud, por mais que ele não seja favorito, ele é o cara que mais venceu no saibro, no circuito, né, masculino, desde 2020. São 144 vitórias. Desde 2020, não é recorde tão pequeno, não. Ele é o líder em finais no saibro, 18 finais disputadas, e líder em títulos. Ele tem 12 títulos no saibro desde 2020. Eu falei sobre isso alguns episódios atrás no Café, né? O Ruud jogava muito mais no saibro que a maioria do circuito, né? Ele jogava aquele... Eu chamo de circuito Casper Ruud, que é aquilo que tem depois de Wimbledon, né? Que tinha o Mag, Kitzbühel, Bostad, Stade, enfim. Esse calendário já mudou um pouquinho, mas o Ruud jogava bastante ali, não tem jogado recentemente. Que mais? Rafael Roda deixou boas impressões. Primeiro jogo dele como profissional em Roland Garros, atropelou o Alexander Kovacevic 6-1, 6-0, 6-4. O Roda, eu já falei, ele tá naquela chave que era do Taylor Fritz, que já perdeu. Eu vejo o Roda como favorito, sim, bem favorito para chegar às oitavas, porque ele pega o Duckworth na segunda rodada e depois o Bassavared ou o Mikkelsen na terceira. Eu acho que ele é melhor que todos esses aí. E nas oitavas ele pega, assim, né, contando os cabeças de chave, o Fokina. O Fokina é a única cabeça de chave que sobrou aí. Seria o adversário dele nas oitavas. O outro era o Lehetka, que era o cabeça 12, perdeu do carrinho Busta nessa segunda-feira. Então o Roda teria o Fokina aí para chegar nas quartas e pegar o Zverev ou o Khachanov. Acho um caminho bom pro Roda aí, né? Que mais? Andrei Rublev parou o busão sem freio, né? O Ignacio Bussi chegou de
de Hamburgo, pegou uma parada duríssima, né? E o Rublev venceu 6-3, 6-7, 6-3 e 7-5. Esse jogo quase foi pro quinto set, o Bussi chegou a sacar para fechar o quarto, mas o Bussi não estava fazendo nada com o saque no quarto set. Eu não sei se cansaço, não sei o que, mas ele não estava forçando o primeiro saque, não estava conseguindo ponto nenhum de graça, tudo era suado, e acabou que na hora que apertou ali, o Rublev tinha mais de onde tirar e arrancou essa vitória. Boa vitória para ele. O Rublev também está numa chave interessante, porque ele tem o Carabelli na segunda rodada, o cabeça, que seria o Echeverri, para a terceira rodada, perdeu do nono Borges, então tem Borges e Kecmanovic ali. E nas oitavas seria o Deminauer ou o Menchik. Os dois são os principais favoritos. Mas tem Blocks e tem Navone. Essa sessão aí tá ótima. Tem jogos ótimos de segunda e de terceira rodada já garantidos. O único cabeça de chave que perdeu, como eu acabei de falar, foi o Lehetka, que perdeu do Carrinho Busta. Para mim foi uma surpresa, dado o momento dos dois. Mas também não dá para dizer que foi uma mudança considerável na chave aí. Acho que, né? Enfim, o Carrinho Busta vai pegar o Kokinakis, que ganhou em 5-7, 7-5 do Atmani. E quem vencer aí pega Fokina ou Thiago Tirante. Fokina ganhou em 5-7, aquele jogo, né, maluco contra o Dzumur. E o Tirante tirou o Pablo Lamas Ruiz. O que mais teve na chave masculina? O Deminauer ganhou em 3 sets. Rinderknecht também. O Berrettini tirou o Fucsovics em 4 sets. Perdeu o primeiro no tie-break, mas depois virou. Tiafoe passou em 4 sets pelo Spitzirri. Nakashima passou pelo Bautista Agut. O Navone triplo 6-4 em cima do Brooksby. Carabelli tirou o Emílio Nava, que vinha do quali. O Urquhart passou em 4 sets pelo Munar. Tommy Paul passou em 4 sets pelo Hijikata. O Cerúndolo Francisco 6-4 no quarto set sobre o Van de Zandschulp. Chegou a perder o terceiro set ali, ficou apertado. Cobolli venceu, tirou o Pellegrino. O Ben Shelton passou em 3 sets tranquilo pelo Mérida. E o Hugo Gaston no último jogo tirou o Monfils. Vamos falar da chave feminina agora. Iga e Rybakina dominaram. A Iga fez 6-1 e 6-2 na Jones. E a Rybakina 6-2 6-2 na Eliavec. O grande susto do dia, acho que o resultado mais relevante, foi a vitória das Svitolinas sobre a Bonda. 7-6 com 10-3 no match tie-break, né, no tie-break de 10 que decide o terceiro set. Mas a Svitolina não só salvou 9 breakpoints nesse jogo, como ela esteve 3-1 abaixo no terceiro set. Ou seja, saiu de um buraco considerável. Lembrando que a Bonda tinha derrotado a Svitolina em Madrid na segunda rodada. Foi a última derrota da Svitolina, aliás, né, porque ela vai para Roma, é campeã e agora está em Roland Garros. Então ela sai de um problemaço aí. E a chave da... Deixa eu olhar aqui a chave da Svitolina, como é que tá. Cadê? Nossa, onde me... aqui. Ela pega Quevedo na segunda rodada e a Xin Wang ou a Korpat na terceira. É uma chave que cruza com a Benčić nas oitavas. A Benčić perdeu 4 jogos seguidos da Svitolina, os últimos 4. Então a Svitolina é, no papel, assim, favoritaça para chegar nas quartas, e aí seria um jogo contra Iga, contra Kostyuk, de repente a Ostapenko, porque a Ostapenko no caminho da Iga é sempre um problema. A Ostapenko ganhou a estreia dela nessa segunda também, vai pegar a Linette na segunda rodada, e a Iga vai pegar a Bejlek, que também avançou. A Bejlek tirou a Sloane Stevens, né, 6-3, 6-2. Que mais? Outro jogo interessante foi da Muchova. A Muchova esteve 5-2 abaixo do primeiro set para a Zaharova, com a Zaharova sacando. A Muchova sai desse buraco, faz 7-5, 6-2, avança. Ela que foi vice-campeã de Roland Garros em 2003, é um resultado relevante. Outra cabeça de chave importante que venceu foi a Anisimova, que tirou a Rakotomanga, 6-3, 6-1. Esse jogo é importante porque eu não vi, mas é importante saber porque a Anisimova vem voltando de uma lesão no punho e ela não jogava desde Miami. Então, para mim, tinha um ponto de interrogação grande aí. Ainda tem, né? Porque a Rakotomanga não é exatamente a melhor das referências pra gente falar de tipo, as chances da Anisimova no torneio. Né? Então, tomemos esse resultado com moderação, ou com algum equilíbrio. A Anisimova pega a Julia Graber na próxima rodada.
E na terceira pode ser a Enli, a Shuai Zhang, a Canilina ou a Jian Parry. Cabeças de chave que perderam. A Alexandre vai perder para Osório, que eu não acho surpresa nenhuma. A Leila Fernandes perdeu para Alicia Parks, também 0 zebra. E a Samsonova, que está numa fase pavorosa, perdeu para Teichmann. Ou seja, nada que mude a chave aí em termos de briga pelo título. Vamos falar agora da programação de hoje, porque hoje tem Coco e Sabalenka, campeã e vice do ano passado. Tem Boko, tem Osaka, tem Jovic contra Yala. No masculino tem Sinner, Medvedev, Tsitsipas, tem Cilic contra o Kouamé, o tenista favorito do meu amigo Eloy Silveira. E tem Brasil nas duplas, tem a Bia jogando com a Samsonova às 6 da manhã, já na quadra 4, pega a Kravchuk e a Kishenok, dupla forte. E o Demo, ele e o Balazs fazem o segundo jogo da quadra 8 contra o Frantzen e o Haase. Mas só para passar a programação aqui das quadras principais, a Chatrier começa com a Sabalenka às 7 contra a Bolsa de Maneiro. Em seguida tem Tsitsipas contra o Alexander Müller. A Coco Gauff contra a Taylor Townsend. E na sessão noturna, mais um jogo masculino na sessão noturna. Vamos contando aí, 3 jogos masculinos em 3 noites. O Jannik Sinner pega o Tabu wildcard. Tem o jogo da Osaka. A Langlan tá bem boa também, porque tem a estreia do Medvedev contra o Walton. Tem a Osaka contra a Laura Siegemund. Tem a Boasson contra a Karinskaya e tem o Ogé Aliassime contra o Altmaier. Eu acho que tem um potencial interessante de zebrinha nesse jogo aqui. E a Mathieu tem Cilic contra Kouamé, Koptsiva contra Moutet, Van de Winkel contra Madison Keys e a Birrell contra a Pegula. Na quadra 14, e esse jogo é legal porque também é das 6 da manhã, tem o Jovic contra Yala, que acho que é o meu jogo preferido do dia. Vamos ver o que mais aqui. A Mboko faz o último jogo da 14, é interessante ficar de olho nela também. Tem o Noskova contra Sakkari, é o segundo jogo da quadra 6, acho que também legal. Quadra 6 tem 3 jogos bons, esse Noskova e Sakkari, tem Garin contra Thiem e Faria contra Shapovalov, 3 jogos interessantes em sequência. Seguindo aqui, o que mais tem? Tem jogo bom lá para baixo. Na quadra 12 tem a Navarro contra a Chen. Tem um Norrie contra Vallejo, que eu acho bem interessante aqui na quadra 13, é o segundo jogo. E dois jogos com argentinos na quadra 12 que são interessantes. Baez contra Burruchaga, é o terceiro jogo do dia. E para terminar, o Começânia contra o Ethan Quinn. Acho legal também ficar de olho aí. Vamos para as perguntas dos apoiadores, então? Vou começar pelo Wanderson, que fala assim: não sei se é a pergunta mais honesta a ser feita, mas olhando em retrospectiva, na sua opinião, quando foi que a Bia perdeu a mão do senil de jogo e na confiança que podia vencer partidas? Cara, eu acho que foi em algum momento do começo do ano passado, Wanderson. 2025. E ali é justamente quando ela começa a perder esses jogos com sequências grandes de games perdidos, né? Tem jogo ali que ela perde 7, 8, 9 games seguidos. Eu acho que foi em algum momento ali. Tanto que ela não consegue recuperar isso, né, no ano inteiro. Ela tem uns resultados bons aqui e ali, mas nada grande, nada pro padrão que a gente viu da Bia, que ficou ali entre 20 e 10 do mundo, né, há algum tempo. Acho que foi ali, mas é difícil, né, botar um alfinete e falar, putz, foi aqui, foi o momento. Não sei te dizer, honestamente, assim, com precisão. Mas a impressão que eu tenho é essa. Posso estar errado, óbvio. E outra coisa que o Wanderson escreveu é que ele disse que ouvindo o episódio do Café de sexta-feira, quando eu cito a Ostapenko e a Osaka como possíveis adversárias de Sabalenka e Iga na chave, ele disse que pensou com uma pitada de ironia. O duro é que elas cheguem na fase de causar incômodos. São adversárias duras, mas não me assustaria que possam perder para Laura Siegemund ou Magna Linette. Mas eu concordo com você aí, Wanderson, concordo mesmo. A Osaka, é que assim... a diferença de potência dela para Siegemund é grande, mas eu super consigo imaginar a Siegemund enrolando esse jogo, do jeito que ela já enrolou jogos contra, né, grandes tenistas antes. Sujando o jogo, sujando entre aspas, né, de tipo, tira o jogo do fundo de quadra, chama a Osaka pra rede, ela vai pra rede, dá um slice aqui, enfim, eu consigo imaginar. É que tem uma diferença de potência aí que é considerável. Então, mas a Dona Vect num dia bom no Saibro pode tirar não, meu Osaka. A Dona Vect é vice-campeã olímpica em Roland Garros, se eu não me engano, né? Ou tô viajando aqui? Eu faço essas coisas de cabeça, gente, então às vezes eu misturo alguma coisa.
mas é a impressão que eu tenho aqui. Eu não lembro quem é que ganha da Iga na semi. Não sei se foi a Dona Vect, quem foi que ganhou da Iga, mas a Iga perde a semifinal e fica sem o ouro que ela queria, e que ela era favoritíssima, né? Mas também vejo a Osaka perdendo da Jovic ou da Yala, ou da Emma Navarro também, sei lá, né? Esse quadrante dela aí, pode ser que ela perca de qualquer uma delas. E quem é outra que você fala? A Ostapenko. Então, a questão da Ostapenko, agora falta um jogo para ela pegar a Iga. E se ela pegar a Iga, sabe-se lá como é que a cabeça da Iga vai funcionar. Mas acho que nesse episódio de sexta eu falo que, ou foi no episódio de sábado, eu falo que assim, tinha uma chance da Magda Linette aprontar. Não sei se eu falei isso no café, ou se eu só coloquei isso no guiazão dos apoiadores. Mas eu tenho certeza absoluta que eu cito essa possibilidade da Linette derrubar o Ostapenko. Né? Eu até falo que a Linette, compatriota da Iga, podia dar esse presente para ela. Vamos para a pergunta da Michela. Ela escreve assim: o Fino disse hoje no New Balls que o João tem jogado com um peso de 30 quilos nas costas ultimamente. Você também concorda que toda essa pressão que ele está sentindo está travando todo o potencial dele? Eu acho que sim. Eu falo há algum tempo que eu não sei se o peso é tão grande assim, mas o João deixa isso muito claro nas entrevistas dele há algum tempo. Ele tem parado de falar, mas se a gente pegar as entrevistas dele do ano passado, começo do ano passado, todo jogo ele falava, porque fulano tá melhor no ranking que eu, a pressão tava em cima dele, ou eu era o favorito, tinha que jogar com a pressão. Ele sempre falava, então é um negócio que tava muito presente para ele. Mas e acho que isso ficou visível contra o Roda. Contra o Medjedovic eu não sei se foi só pressão, se só jogou mal, mas deu muita coisa. Tem muita coisa ruim daquele jogo do Medjedovic, né? Que eu acho que ele errou a mão na agressividade, eu achei que ele estava devolvendo mal o saque, eu achei que ele fez muita coisa ali para dizer que era só pressão. Eu não acho que a pressão afetou tanto o jogo dele nessa partida. Mas contra o Roda, sim. A hora que ele atira a raquete ali, a cabeça dele vai embora. Não acho que tenha afetado, por exemplo, esse primeiro jogo contra o Pavlovich em Roland Garros. Acho que ali foi muito mais da falta de ritmo, da falta de jogo, de confiança, do que de pressão. Embora a pressão estivesse em cima dele, né? O jogo com o Prismic é um desses jogos, que ele é o favorito. Vamos ver como é que ele se comporta. Mas eu não acho que é algo que se manifeste com tanta frequência assim nas partidas do João. E outra coisa que a Michela perguntou é se eu acho que o Monfils pode ter meio que administrado o jogo para virar um espetáculo de 5 sets contra o Gaston. Tipo, ele queria prolongar a experiência dele, dos espectadores em Roland Garros, e talvez nem tivesse tão preocupado em ganhar a qualquer custo. Não sei, Michela, eu acho que ele tava mal mesmo. E não é fácil entrar em quadra nesse tipo de jogo. Porque você tem toda a emoção ali, toda a expectativa, e de repente você passa tanto tempo meio que anestesiado do jogo, pensando na despedida, na expectativa, e não sei se o quanto tinha de amigo, de parente, de gente conhecida ali, conversando com ele antes, não sei. Às vezes isso acontece e o cara leva um tempo para conseguir botar a cabeça 100% no jogo. Agora, eu também acho que o nível do Gaston caiu um pouco depois do terceiro set. Não sei se físico ou se simplesmente uma queda, mas não achei que foi administrado pelo Monfils, não achei que foi nesse sentido, sabe? Achei que foi muito mais dele não começar o jogo tão bem. E aí custou caro, porque a hora que ele voltou na partida, quando ele chega no quinto set, acho que tava só o pó. O Lucas Silva pergunta pro João Fonseca, o fato de provavelmente pegar o Djokovic na terceira rodada de Roland Garros, que ele já declarou ser o maior tenista de todos os tempos, talvez numa única oportunidade, dada a idade do sérvio, pode servir mais como uma motivação para ganhar o jogo contra o Prismic do que como uma pressão? Pode ser uma motivação, sim. Talvez não seja a motivação mais correta, né? Talvez a melhor motivação fosse, vou entrar, vou ganhar e quero estar na terceira rodada. Mas pode servir como motivação. O que eu falo às vezes é o seguinte: às vezes o que eu acho, a minha maneira de ver a coisa é diferente da maneira que o tenista vai ver, e não é necessariamente uma crítica, mas é como eu veria a coisa.
Eu falei isso sobre a Bia outro dia. Eu não gostei daquela frase que ela deu de eu tô entrando para ganhar um set, se ganhar um set eu quero ganhar o segundo. Eu não gosto de umas frases que a Bia solta que são meio cara de livro de autoajuda. Mas não sou eu que tenho que gostar. O negócio tem que funcionar para ela. Então, se for o caso do João, e eu não sei se é, a gente tá aqui, né, quase tendo um papo de baixo, especulando se é isso, se não é, se pode ser, se não pode. Se for isso, eu não concordo, mas se for assim e funcionar pro João, maravilha. É isso que tem que ser. Sabe, o fato de eu não gostar de frase feita, essas filosofias de camiseta, de coisa de autoajuda, umas coisas que tenistas repetem, postam em redes sociais, eu acho meio clichê, meio brega. Mas se funciona pro atleta, maravilha, é isso que tem que fazer. O efeito tem que ser esse. Não interessa se eu gosto ou se eu não gosto. Eu vou falar se eu gosto ou se eu não gosto sempre, porque sou eu que estou falando aqui, é aquela coisa, o podcast é meu, eu falo o que eu quiser. E não estou desrespeitando ninguém falando isso, estou só dando a minha opinião, né? Respeito quem acredita, quem gosta, para quem funciona, maravilha, não tem problema nenhum. E a última pergunta que chegou aqui é do André Cato. Você acha que a fase atual da Bia pode e ou deve manchar a história dela dentro do tênis brasileiro? Ela foi a maior tenista mulher após a Maria Esther, e a fase atual pode fazer com que as pessoas diminuam os feitos que ela alcançou, como o top 10 e a semi em Roland Garros. É uma ótima pergunta, André. Eu acho que não deve. Eu acho que não vai. Mas se manchar para alguém, a pessoa que acha que essa história está manchada está extremamente equivocada. Porque é isso, cara. As pessoas... Carreiras não são lineares. A gente não sabe o que vai acontecer com a carreira daquele tenista em qualquer momento. A gente estava falando, poxa, o Alcaraz ganhou o Australian Open, será que é o ano que ele pode fechar o Grand Slam de calendário? E de repente o cara tem uma lesão no punho que tira ele de 2 slams. E eu tô falando de lesão no punho, podia estar falando de um cara que simplesmente quis parar de jogar, ou perdeu a motivação, ou teve um problema fora de quadra que atrapalhou o foco, brigou com o namorado, namorada, marido, esposa, mozão, que seja. Um monte de coisa afeta. Ou o cara foi preso na rua, enfim. Tem todo tipo de fator que afeta carreiras. A Bia tá num momento horroroso. Mas, cara, ela fez o que fez, ela teve várias cirurgias, passou por momentos difíceis, teve uma suspensão por doping, e subiu, desceu, e depois disso tudo foi, sabe, top 10, ganhou torneios grandes, ganhou um Elite Trophy lá, fez uma semi de Roland Garros, quarta de final de US Open, se eu não me engano, oitava de Wimbledon, ela fez quarta de Wimbledon também, não lembro de cabeça. Mas, cara, resultados grandes em torneios grandes. Né, então, sabe, se alguém acha que ela tá perdendo o jogo, deve manchar a história dela, pelo amor de Deus, isso é um equívoco tremendo. Agora, eu não acho que isso vai acontecer, tá? Você vê, por exemplo, vamos falar aqui do Monfils. O Monfils ganhou 5 jogos nas últimas 52 semanas. 5 jogos no último ano. Perdeu 14. Você acha que alguém tá lembrando disso agora, na despedida dele em Roland Garros? Não. Eu acho que quando chega ao fim, as pessoas vão sempre... E isso vale pra vida também, né? Mas eu acho que quando a carreira chega ao fim, a gente tende a lembrar das coisas boas, dos feitos grandes, né? A não ser que a pessoa tenha cometido um crime, roubado alguém, sabe? Matou, assassinou, mas a gente tá falando de atletas que fizeram coisas grandes. Então eu acho que o dia que a Bia chegar e falar, olha, parei, ninguém vai lembrar. Vou te dar um exemplo ótimo. E meu amigo Fábio Balaciano, se estiver ouvindo isso, vai concordar comigo. Não sei quantas pessoas aqui acompanham a NBA ou acompanhavam quando Kobe Bryant jogava, mas a última temporada do Kobe Bryant estava sendo pavorosa para os padrões dele. Muito ruim. Muito ruim. A partir do momento que ele anuncia, vou parar de jogar no dia tal, muda completamente a perspectiva. As pessoas festejam ele em todos os lugares. Celebram o fato de estarem vendo o Kobe pela última vez. Mudou a história, sabe? Mudou o cenário, mudou como as pessoas estavam olhando para o que estava acontecendo. Em vez de falarem, nossa, o Kobe não é mais o mesmo,
que triste fim do Kobe. A partir do momento que ele anunciou, acabou isso. Virou, nossa, vamos celebrar a última temporada de Kobe Bryant. E talvez, se a Bia fizesse esse anúncio agora, e não estou falando que ela deve fazer, que ela tem que fazer, nada disso, não é essa a discussão aqui. Mas se a Bia fizesse esse anúncio agora, olha, vou parar no fim do ano, a gente ia celebrar a Bia daqui até o fim do ano. Simples, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que quando chega o final, a gente tende, e acho que corretamente a gente tende a lembrar do que foi bom, do que foi deixado, do legado. Como eu abri esse podcast aqui falando do que foi apaixonante para mim, mas para muita gente também, da carreira do Stan e da carreira do Gael. Então acho que é por aí. Beleza, gente? Obrigado para quem ficou aqui até o fim. Quem gostou é só voltar aqui todo dia, porque tem um Café com Cossenza sempre, toda manhã, no Spotify, na Amazon Music, no Apple Podcasts, YouTube. E se você ficou interessado, quer saber como apoiar o Saque Volley, apoiar o meu trabalho e ter direito a conteúdo exclusivo em áudio, vídeo, texto, com áudios de tenistas, entrevistas em primeira mão, informações em primeira mão, análise de jogo logo depois que as partidas terminam, grupo de bate-papo exclusivo no Telegram, entra na nossa página do Apoia-se, apoia.se/saquevoleio, vê lá as condições, ou manda uma mensagem para mim em qualquer rede social que eu explico rapidinho como é que funciona. Beleza, gente? Hoje eu fico por aqui. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Um abraço.